não. Toma os erros das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par. No deserto o povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um sábado, por mais um dia que o Senhor nos concede. Vem abençoar, Senhor, todos aqueles que não puderam vir, os que estão doentes, Senhor. Vem abençoar, Senhor, a saúde de Petson. Abençoa, Senhor, restaura para ele que possa voltar a trabalhar. Amém. Novamente, Senhor. Vai estar com ele, guiando, porque só o Senhor pode chegar na vida dele e de todos nós, Pai. Amém. Que nós nunca possamos esquecer, Pai, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza na nossa vida. Vem dar uma escola sabatina abençoada, Senhor, com a Tua palavra. Cada dia mais nós podemos aprender mais um pouco de Ti. Amém. Nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Estou sentindo minhas forças ir embora, mas Tua presença me renova nessa hora. E me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. E me leva além. Me ajude a usar a minha fé. Sou pequeno e não sei ficar de pé. Tão dependente. Pois ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar. Pois ele mesmo promete, nunca irá me deixar. Inimigo muito forte procura minha alma perder. E se sozinho andasse, que poderia fazer? Com Jesus ao meu lado, posso alegre avançar, pois ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois ele
Ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, nunca me deixar, pois Ele mesmo promete nunca me deixar. Sim, pois importa que todos considerem como ministros de Cristo e encarregados nos ministérios de Deus. O verso 2 diz: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então, o que nós aprendemos aqui? Duas coisas. Que cada pessoa que está na igreja se considere como um ministro. Porque quando a gente pensa em ministro, a gente pensa em quem? Nos pastores, nos líderes que ministram na igreja, que coordenam os ministérios da igreja. Mas aqui o apóstolo Paulo deixa claro que cada um se considere como ministro de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus, e conclui dizendo que, além disso, que esses dispenseiros se achem e se apresentem diante de Deus com fidelidade, com lealdade. Então Deus está buscando o quê? Ministros fiéis. Fidelidade no serviço de Deus, lealdade no serviço de Deus. Mas quem é que tem que ser fiel, leal? É apenas os pastores, os líderes? Ou todos têm que também se comprometer com a obra, com o serviço do Senhor? Todos têm que se comprometer, não é? E aí, a gente vai pensar um pouquinho, eu vou dar um contexto aqui da carta, porque Paulo está chamando a atenção para a importância, irmã Vanusa, Laís, Stephanie, de ser um ministro de Deus, de ser alguém responsável, de ficar à frente da obra do Senhor. É algo importante, é algo fino fazer como popular, né? E por que, pegando o contexto e aquilo que a gente já vem estudando, muitos líderes aqui, ministros aqui da igreja de Coríntios, estavam querendo assim disputar, estavam pessoas ali com partidarismo, com disputa na igreja, se achando melhor que os outros. Ora, vocês têm que ser ministros leais, fiéis, dispenseiros, servos. Já a gente vai falar um pouco sobre o dispenseiro. Não pode estar se envolvendo com essas picuinhas, com essas bobagens, que isso só atrapalha o andamento da igreja, o funcionamento da igreja. Todos na igreja são necessários. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Como se um não precisasse do outro. Não, nós somos servos uns dos outros. Preste atenção na importância do cargo, da função que vocês exercem, onde Deus colocou. E aí, pensando nessa palavra ministro, a lição traz isso, inclusive. Ministro era um remador. Na tradução do grego, é a mesma palavra, a mesma raiz da palavra. O irmão Douglas, o pastor que escreveu essa lição, fala sobre isso. E ele vai dizer exatamente isso, que o ministro era o remador. Os remadores. Quem assistiu o Titanic sabe, né? Porque existia aqui aquele pessoal que ficava na primeira classe, aquele pessoal do meio, né? Mas embaixo eram os remadores. Então eles ficavam lá embaixo, né? Gerando o movimento do navio. Só que tem um detalhe, eles não apareciam. Mas sem eles, o navio não andava. Veja a importância dos remadores, que no caso aqui, podemos dizer, dos ministros. E aí, isso nos leva a uma reflexão de entender por que os ministros de Deus, os pastores, os mestres da igreja, os professores, seja de escola bíblica, de criança, adolescente, de jovem, adulto, e até mesmo as pessoas que têm algum cargo de liderança na igreja, eles são importantes. Eles são importantes não porque aparecem, mas porque sua função é importante. Sem eles, a igreja não anda. Assim como sem os remadores o navio não andava. Eles eram importantes não porque apareceram, nem apareciam. Mas eles eram importantes porque eles é que levavam toda a embarcação. Eles eram servos de todos. A palavra também traduzida também para ser escravo. Eles eram servos dos outros.
E a palavra dispenseiro, que está aqui no verso 2, né? Além disso, requer dos dispenseiros. O que é um dispenseiro? Um servo, o que está disposto a servir, a cuidar de todos os bens e serviços de alguém. Os dispenseiros, os remadores da igreja, os ministros da igreja, são importantes por quê? Porque toda a igreja é ele que sustenta, que dá base, dá sustentação para a igreja. Né? Quem assistiu ao Bíblia em Foco ontem, a gente viu muitas alegorias sobre isso. O pastor Paulinho trouxe a ideia de uma pirâmide. A pirâmide, eu até falei isso numa das lições, do mundo é organizada de cima para baixo, em que você tem o dono, o gerente e os empregados, né? É assim que é organizado o mundo, no exército, né? A questão de hierarquia. Mas, quando a gente chega na igreja, os líderes, os ministros, eles ficam embaixo, no bico da pirâmide, servindo de sustentação, de base para os outros, servindo a todos. Assim como os remadores no navio ficavam embaixo, sendo servo de todos. Esse raciocínio, essa ideia principal que perpassa a lição. Ora, vocês são importantes porque vocês são ministros fiéis. Deus requer do dispenseiro, do servo, fidelidade. Sejam leais. Agora, vocês erram quanto tentam aparecer. Não é porque vocês vão aparecer mais que os outros, porque eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, eu sou de Jesus, que vai dizer que você tem importância no meio da igreja. A sua importância, o lugar de importância, o seu lugar de importância é o quê? É servindo de base, de sustentação. Você é de remador. A sua importância não é porque você aparece, mas pela função que você exerce. É o certo, né? A questão de você estar exercendo um papel no ministério, né? Assim, digamos, para somar com as outras pessoas. Mas, infelizmente, na realidade que temos hoje, não é bem essa. Ali você está ali, você quer um status, você tem que estar lá no topo, porque você é isso, você é aquilo. Infelizmente, as pessoas, a maioria das igrejas hoje, tem esse detalhe. Você não está ali com o propósito de servir, de somar com os irmãos da igreja. Você está ali para exercer um cargo, um papel de status, de você ser mais de que fulano, de que cicrano. Infelizmente, é uma triste realidade. E a gente vê, né, que isso não é um problema atual, mas era um problema também na igreja primitiva, que a gente tem aquela idealização de que a igreja primitiva não tinha um problema, né? Você vê? Já vem de longe. Só baixou a igreja crescer um pouquinho, ali entre os primeiros cristãos, que começou a ter esses probleminhas, né? Querendo aparecer. Mas o bom, a mensagem dessa lição é que fica para mim, e eu acredito que fica para os irmãos, é que a nossa importância não está no fato, Stephanie, de aparecer. Eu sigo um rapaz no Instagram que tem uma igreja lá, acho que é lá no sul, não sei onde é a igreja, Sudeste Sul, mas é uma igreja que ela é muito grande. Ela tem... É tipo uma cidade, ela tem muitas coisas. Lá tem uma cafeteria dentro da igreja. Ela é muito grande. Você entra assim, você diz, não, isso aqui não é uma igreja, não, isso aqui é uma cidade. Tem de tudo. Aí tinha os membros dessa igreja, e lá é interessante. Lá você não pode ir qualquer... Vanusa não entrava não com uma roupa dessa cor. Eu não entrava não com essa roupa verde. Lá você tem que ir em tons neutros. Você não pode entrar lá com qualquer cor de roupa, não. Aí daí você já tira, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eles fizeram, né, uma trend, né, um videozinho, os membros dessa igreja. Aí dizendo, na minha igreja tem isso. Na igreja tem isso. Na igreja dele, dizia o nome, é que eu não lembro o nome. Aí disse, na minha igreja tem estacionamento. Na minha igreja tem uma lanchonete. Aí o homem que estava comentando disse, meu Deus, eles já disseram tanta coisa, mas tem uma coisa super importante que eles não disseram. Jesus não está dentro dessa igreja, não? Aí,
Pois é, agora que eles disseram todas as coisas. Tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Mas esqueceram do principal. Aí disso a gente pode dizer, né? Onde é que está? Cadê o verdadeiro cristianismo? Cadê a verdadeira pregação do Evangelho de Jesus Cristo? Que está faltando, infelizmente, na maioria das igrejas. Eu gostei dessa fala de Laís, quando disse assim, e Jesus, né? Onde é que Jesus está? Mas aí minha igreja tem Jesus. Minha igreja tem comunhão. Minha igreja tem espírito de contrição. Então, como é que a gente pode avaliar a igreja? A nossa igreja vai ser avaliada por quantidade, por status, ou nossa igreja vai ser avaliada pela comunhão, o sentimento de servo que a igreja tem, de amor. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não manda em nenhum lugar dizendo assim, a sua igreja precisa ter isso, mas que a outra para chamar a atenção. Mas diz o que lá em 1 Coríntios? Precisamos amar uns aos outros. Né? Precisamos ser servos uns dos outros. Porque se não tiver Jesus, não importa quantidade, nem status, nem tudo isso, propaganda, não. Porque o principal é Jesus e a união da igreja. As igrejas só... Tem umas que só pensam em interesse, né? Só pensam em riqueza. Tem outras que não citam nem em Jesus. Para elas não existe Jesus. O que Stephen falou é interessante, porque Jesus fica no último lugar. A gente falou na semana passada, mas vou retomar. Não, aí no vídeo que eu assisti, uma moça, lá por último, ela falou Jesus. Aí até o homem comentando disse, graças a Deus, porque ela ainda citou. Tá? Por último, mas citou. Então é como se deixar Jesus em último lugar. Amiga, já tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo, e tem Jesus. Não, primeiro Jesus, né? Jesus está sentado no banco da carona. É como o pastor Guilherme Dolinski disse na semana passada, a gente estava no Bíblia em Foco apresentando, e ele falou exatamente isso. Joga tudo no banco da frente, tudo isso que foi falado aí, estacionamento, café de lancheteria, tudo na frente. Aí no final, Jesus no banco de trás, né? No banco da carona. Até ele comentou, se você só pode entrar lá, se você tiver num tom de roupa que eles estipulam, diga aí se Jesus chegasse com a simplicidade que ele tinha, que Jesus era simples, naquela simplicidade, ele ia ficar onde? Ele não ia nem entrar. Ia não, porque você só pode entrar se você tiver aquele estilo, se você tiver naquela que eles pedem. Gente, nós hoje na Escola Bíblica dos Adultos, nós falamos sobre os ministros fiéis, fidelidade no serviço de Deus. E foi uma coisa bem bonita, a gente discutiu, não foi, irmã Vanusa? A nossa importância não se dá pela aparência, né, pelos status, mas nossa importância se consolida na função que nós exercemos. Então alguém que está na igreja, mesmo que ele esteja nos bastidores atuando, não esteja à frente. Mas se ele tem um ministério, tem uma importância, e ele é leal àquele ministério, nós sabemos que esse ministério ele é importante. Não porque a pessoa que está à frente dele aparece, mas porque ele é leal ao Senhor. Já imaginou, irmã Vanusa, aqueles remadores que a gente falou na lição, se eles não fossem leal, não fossem comprometidos, que lealdade tem um sentido de compromisso, né? E de repente aqueles homens dissessem, não, nós não vamos mais remar aqui. E aí o navio não ia. Mas eles tinham compromisso, porque eles sabiam que tinham que conduzir a embarcação até o seu destino. E nós também temos um propósito no serviço de Deus, na obra de Deus, né, de levar a obra de Deus à frente. E como ministros fiéis do Senhor, esse é o nosso papel. Amém? E por isso que devemos ser sempre leais, crendo e observando tudo que Ele nos ensina. Ser leais também em nossas ofertas e dízimos ao Senhor. Nesse momento, enquanto a irmã Laís canta, para fechar esse momento da Escola Bíblica Sabatina, nós vamos o quê? Aqueles que tiverem trazido oferta ou o dízimo também, nesse momento pode fazer isso. Crê e observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor
comunhão com o Senhor. Tenho crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Creia observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Santo, maravilhoso Pai, que estás nos céus, nos mais altos céus, obrigado, Senhor. Nos ajuda a crescermos cada vez mais nesse espírito de humildade, que cada vez mais possamos desaparecer para que o Senhor possa aparecer em nossas vidas. Pois nós sabemos que a nossa importância no ministério, à frente de qualquer obra, de qualquer serviço, não está no fato de aparecermos, mas no fato da função que nós exercemos. E sabemos a importância de estarmos aqui, Senhor, fazendo esse trabalho, de cada membro que se propõe a ser um ministro e de executar de alguma maneira um trabalho, de ser um dispenseiro teu, um servo teu, seja no ministério da música, seja no ministério das crianças, dos adolescentes, seja no ministério da mocidade, seja em qualquer ministério, ó Pai, nós sabemos da importância de sermos servos. E aí entendemos porque nós damos sustentação e base para que tua igreja cresça, para que tua igreja se desenvolva, que as pessoas possam crescer em conhecimento e sabedoria. Nos ajuda a crescermos aqui como igreja tua, como uma igreja que realmente se dispõe a ser serva, a ser uma dispenseira. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele fica limpo quando acontece o quê? Quando se comporta e não arenga. E não bate no irmão. Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas ele fica escuro é porque está sujinho. Se eu contar uma mentirinha, fica uma sujeirinha. Se eu brigar com meu irmão, faz dodói no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Somente Deus pode limpar meu coração. Faz tum-tum, coração faz tum-tum. Faz tum-tum, coração faz tum-tum. Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho é porque está limpinho, mas ele fica escuro é porque está sujinho. Fica uma sujeirinha. Deus brincar não, passa dor no coração. Se eu não for obediente, meu coração fica doente. Olha que situação, como ficou meu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam com todos e sobre todos, hoje e para sempre. Amém.